E pessoal, voltamos com a 10ª questão, né? Depois desse longo período, nós vamos aqui analisar a questão número 10. Na questão número 10, o que ocorre? A gente tem também um suposto gráfico nessa questão também, só que eu não vou colocar, vou colocar só o cálculo que ele está pedindo, né? Tá? Nós vamos analisar todo esse bloco aqui, tá? E a gente vai, muito embora aqui não fosse dado uma fórmula, mas foi assim implicitamente, existe uma fórmula por trás disso, para a gente calcular, e a gente vai abordar essa fórmula. Eu vou estar colocando ela aqui, a gente vai dar uma lida na questão. Então, o volume de um líquido volátil diminui 20% por hora, tá? Então, a gente tem aqui uma questão aqui de uma parte chamada de volume, tá? Então, vamos pegar aqui volume em hora. Volume, né? Hora seria o tempo dado por ele. Muito bem. Tá, então aqui basicamente a gente vai ter um volume por hora. Esse volume inicial teria um volume inicial. Esse volume inicial seria 20%, certo? 20%. Aí nós vamos ter, isso daqui é chamado de volume inicial. Volume inicial, vamos colocar aqui, volume inicial. Tá aqui, ó, nas duas situações, tá? Aí nós vamos ter depois uma multiplicação aqui, um número 1. Esse daqui praticamente é um número 1, um auxiliar. Lembra muito a fórmula dos juros compostos, né? Basicamente, menos a taxa. Então, aqui existe uma taxa, então esse daqui é uma taxa. Não, a taxa é 20%, desculpa, aqui eu errei. Vamos dar uma apagada nisso, tá? Ocorre sempre ao vivo nas colocações. Então, volume inicial não tem nada aqui, tá? Vamos aqui apagar com corretivo. Tá? E nós vamos colocar aqui a taxa, que é 20%. 20%, tá? Aí depois nós temos o tempo em horas. Tempo, tá? O tempo aqui é notado em horas. Desculpe aí a colocação nome exato. Aqui nós temos a taxa, para você saber quem que é quem. Tá? E em cima desta taxa nós temos o tempo. Então, de onde que você tirou essa fórmula? Porque se não tinha fórmula nenhuma no contexto do problema e não foi dado nada. Então é o seguinte, essa fórmula aí se chama fórmula do decaimento, tá? Fórmula, tá? É do decaimento. É uma fórmula matemática, tá? Uma fórmula matemática onde a gente calcula o quê? A gente calcula o volume. Então, volume de alguma coisa diminuído, que diminui com o tempo. Então, por isso, a utilização da fórmula, tá? Então, essa fórmula aqui, ela serve, que é chamada fórmula de decaimento, ela serve justamente para você calcular isso daqui, tá certo? E ela vai calcular esse volume, né, que vai diminuir, tá certo? Com o passar do tempo, que no caso aqui, o tempo, a unidade de medida mostrada é hora, tá?
é hora. Então, aqui, ele já está dando alguns parâmetros, né? Porque aqui ele está colocando hora e minuto, né? Então, aqui, possíveis respostas até cairia bem entre essas três. Mas, a gente tem que verificar, tá certo? Então, aí eu estou mostrando para você como que a gente vai usar isso aí, tá? Primeiramente, nós vamos ver aqui, volume. Então, vamos calcular aqui o volume, que estou com a mão aqui em cima. Volume, tempo, igual ao volume inicial, tá? Quem seria esse volume inicial? Então, o volume de um líquido volátil diminui a 20%. Então, se eu colocar aqui 20 dividido por 100, tá certo? E dividir, nós vamos ter 0,20, não é isso? Então, se eu pegar 20 e dividir, né? A vírgula está aqui, né? A vírgula está aqui, ela vai andar 2 casas para a esquerda. Então, basicamente, aqui a divisão foi feita só contando com a vírgula, né? Com uma casa para a esquerda, outra para cá. Eu estou dividindo por 100, que deu 0,20. Tá? Aí, essa parte aqui, tá? A gente já tem um parâmetro de taxa. Volume inicial. No volume inicial, o que a gente tem? Então, vamos continuar a leitura. Após um tempo t, seu volume se reduz pela metade, tá? Pela metade. Então, se a gente tem aqui 20%, né? Então, a metade, né, seria 0,5. Então, a gente entende que o valor inicial, volume inicial, seria 0,5, tá? 0,5. Então, vamos pegar aqui. Aqui, a gente diminui aqui 0,5, tá? Aqui a gente tem o volume pela metade. Aqui é pela metade. Então, a gente vai ter o volume pela metade. Então, aqui, não seria VO, não seria o volume inicial. Aqui, não, tá errado. Desculpa pela gafe. Aqui seria meio, tá? Aí eu vou fazer vezes o volume inicial. Isso. Aí depois, o que eu vou fazer? Igual ao volume inicial novamente. Volume inicial novamente, mais o 1, né? Vezes o 1 aqui. Abre parênteses, vezes o 1. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos... deixa eu pegar um tempinho aqui, que houve um problema na minha bateria. Espera só um momento, vai... Aqui vai dar uma balançada, tá? Dá uma balançada porque a minha bateria está ficando... Tô ficando sem bateria. Pronto, eu acho que agora tá melhor. Deixa eu tirar aqui o fio. Desculpe aí as gafes daí do exercício 10. Isso é eu sendo eu mesmo, né? Então, vamos voltar lá. Então, o volume pelo tempo, né? O valor inicial aqui, ele se reduz pela metade, então coloquei 0,5 vezes o volume inicial. Então, o volume inicial não vai se apagar aqui, tá? Tá, eu coloquei igual o volume inicial novamente, coloquei o número 1, tá? E aqui é a taxa. A taxa seria o que a gente calculou aqui, né? 0,20, né? No caso, a gente coloca 0,2 elevado ao tempo. Então, tá aqui, tá? Então, foi difícil chegar na montagem, né? Mas tudo bem, continuando. A partir daqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos eliminar esses dois aqui, ó. Coloquei em ambos os lados a igualdade, elimino esse. Eu vou ter volume tempo. Aí eu vou ter 0,5 igual aqui. Aí nós vamos fazer o que está aqui no parênteses, né? Seria 1, né?
Então, o número 1, a vírgula está sempre do lado direito aqui, né? Agora vamos pegar aqui 0,2, vírgula embaixo de vírgula, né? Aqui nós vamos fazer o corte da vírgula e emprestar, né? Aqui vai ficar 0. Aqui vai ficar 10. 10 tira 2, 8. Vai ficar 0,8, certo? Muito bem. Vamos pegar aqui. Então, vamos ter 1, né? Menos 0,2, né? Para ficar bem completo. Volume pelo tempo, né? Dado em horas. 0,5 igual a 0,8 elevado a t. Bem? Então, aqui o 0,8 eu fiz da subtração de 1 menos 0,2, que eu fiz a continha aqui para você. Nós vamos ter 0,5, 1 menos 0,2, 0,8. Então, nós chegamos aqui nesse espaço. Vamos fazer ele melhor. Volume T igual a 0,5 igual a T, tá? Esse T aqui, tá? Ele basicamente está multiplicando, né? Aí ele sai daqui, que é um expoente, tá? E aqui 0,8. A gente só troca ele de lugar, basicamente, tá? Existe aqui só uma troca de fatores aqui só, nada mais, tá? O que está no expoente desce, passa multiplicando ele e pronto. Tá? É só uma troca de valores. Então, em cima desses dois aqui, então vou trabalhar o logaritmo, né? Aqui que entra o logaritmo. Então, ele fala aqui, ó, o valor que mais se aproxima de t é quem? Use log de 2,030, tá? Poderia ser mais curto o exercício se não tivesse que usar isso, mas, né, tá pedindo. Então, a partir daqui, tá, que eu uso o logaritmo. Que eu uso o logaritmo, certo? Aí nós vamos ter aqui, como que a gente vai fazer isso? Tá? A gente vai fazer essa situação aqui, nós vamos pegar, então, log, aqui a gente vai usar o log, meio. Então, o log de 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2, não é? Então, se eu fosse transformar aqui, tá? Vamos pegar aqui desde o começo, para o pessoal ver. 0,5, se eu transformar aqui, vai ser 5 décimos. Se eu simplificar 5 por 5 dá 1, por 5 aqui vai dar 2, não vai dar meio? Vai dar meio. Então, aqui, 0,5 é a mesma coisa que meio? É. Então, nós vamos colocar aqui meio, tá certo? 1 sobre 2, igual. Igual. Aqui não tá 1 dividido pelo outro? Muito bem, tá dividido. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui e fazer assim. Como existe uma propriedade no logaritmo, que quando ele é dividido ele é menos, a gente pode usar isso para nós. Então, log de 1 menos log de 2. Então, aqui, ó. Isso que a gente está fazendo. Log de 1, a divisão é menos, aí log de 2. Muito bem, a gente vai calcular isso daqui. A gente vai ter uma situação. Quando você calcula log de 1, o valor de log de 1 na máquina vai dar 0. Tá? É como se fossem valores dados, né? Você coloca na máquina, vai dar 0. E quando você vai calcular isso na mão, é mais difícil, né? Não existe, assim, eu ainda vou encontrar uma possibilidade de um cálculo relativo para fazer isso na mão, mas a máquina é mais fácil. Menos log de 2. Então, quanto que seria o log de 2? O log de 2 seria menos, então, o log de 2 seria 0,3. Tá? Ou seria 30, né? 0,30, como for. Aí, subtraindo os dois, eu vou ter menos 0,30, tá? Aí eu encontrei um pedaço aqui, né? Encontrei esse pedaço. Que pedaço que encontrei? Encontrei o pedaço do 0,5, tá? Do 0,5. Tá? Agora, eu vou calcular esse daqui, né? Do 0,8. Tá? Aqui o próximo passo aqui, calcular
o 0,8. Usar o logaritmo para o 0,8. Então, vamos ter aqui log 0,8. Tá? O 0,8, aqui como que a gente faz? O 0,8 seria, aqui nós temos uma casa para a direita, que seria 10, né? Então, eu pegaria aqui 8 dividido por 10. Tá? Aí que nós vamos fazer. Como está na divisão, né? Você vai fazer lá, log de 8 menos log de 10. Tá? Log de 8 menos log de 10. Aí, o que a gente vai continuar fazendo? Aqui, como é 8, né? Como é 8, a gente vai fazer o MMC. 8 dividido por 2 é 4, por 2 é 2, por 2 é 1, vai dar 2 a terceira. Aí nós vamos pegar aqui vai ser 2 a terceira, tá certo? Log 2 a terceira. Aqui, log de 10. Log de 10 é a mesma coisa que 1. 1. Aqui, o que vai acontecer? Aí nós temos aquela situação que nós vimos aqui, ó, tá? Em que a gente transfere o t para cá, o 0,8 para cá. É como se fosse uma cruzeta, né? Então, a gente só muda de posição. Aqui vai funcionar a mesma coisa. O 3, ele vem aqui, ele vai fazer como se fosse uma base de logaritmo. E aqui, ele vai ser o 2, tá vendo? Então, de cima vem para cá, multiplicando. Parecido com o outro, né? Menos 1. Menos 1. Aí, nós vamos utilizar o que está escrito lá no problema. Ó. Use log de 2, 0,3. Então, o log de 2 é 3 vezes 0,30, tá certo? Menos 1, tá? Se a gente for multiplicar aqui, né? 0,3 vezes 3, né? Ou 0,30 que for, dá 9,090. 0,90. Então, nós vamos ter aqui 0,90 menos 1, que dará menos 0,10. 0,10. Não sei se está aqui, o pessoal está vendo. Tá? Aí, eu cheguei aonde? Eu cheguei nesse valor aqui, que é desse aqui que eu marquei desse lado, pode perceber que o 0,56 deu isso, tá certo? E o 0,8 aqui deu isso daqui. Em cima disso, eu vou calcular, né, o nosso querido tempo, tá bom? Então, nós vamos reescrever aqui. Nós vamos reescrever aqui, como se fosse uma continuidade. Tá lá, eu vou pegar esse pedaço aqui e vou transcrever para cá. 0,5 igual, né, a t 0,8. Muito bem. Tá? Aí a gente calculou aqui os logaritmos, né? Em cima desses dois aqui que a gente calculou o logaritmo, a gente deu, então, no 0,5, quanto que deu de resposta? Menos 0,30. Igual a t, quanto que deu no 0,8? 0 menos 10. Então, aqui 0 menos 0 menos 10. Tá certo? O que vai acontecer aqui? O t está multiplicando, vai passar dividindo. Então, nós vamos ter aqui menos 0,30 sobre menos 0,10 igual a t. Tá? Aí, nós vamos fazer o que aqui? A gente vai fazer as divisões. Corta 0 e 0 em cima. Tá eliminado.
corta esse daqui no meio, né? Aqui fazemos a regra de sinal, menos com menos vai dar mais, certo? 3 dividido por 1 vai dar 3. Então, basicamente, aqui é 3 horas, né, no tempo. Que seria o tempo que mais se aproxima dessa relação. Eu espero que, diante das dificuldades, não vou falar para você que foi fácil, não foi. Não foi para muitos exercícios. Tem alguns exercícios que foram bem puxados, mas espero ter dado o meu melhor, tá aí, né? E espero que venha suprir as necessidades, né, de todas as pessoas que venham ver o vídeo, tá? Então, até breve.